Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos a doutora Giovana Momo Nogueira, médica infectologista da Unimed Lençóis Paulista. Nos assuntos que serão tratados nessa entrevista, falaremos sobre a campanha de conscientização Dezembro Vermelho, sua importância e objetivos, sobre o cenário atual da HIV e AIDS, com informações sobre incidência e grupos vulneráveis, métodos eficazes para a prevenção e onde realizar o teste com segurança. Também pontuaremos sobre como o HIV é tratado e o impacto da terapia antirretroviral e a importância da educação e do combate ao preconceito enfrentando esse estigma social. Doutora Giovana, bem-vinda de volta aqui no Hot News Entrevista. Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui novamente. Muito bem. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News, seu oferecimento de iFome. Baixe o app no seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo iFome. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, experimente hoje mesmo um novo arroz arbóreo para risoto da Safra Sul, já disponível nos melhores supermercados. Precisando de dinheiro rápido, sem burocracia e na palma da sua mão, conheça o crédito automático do Cicobi Crediasilva. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor, energia que nos une, crescimento que nos impulsiona, somos Zilor. Bom, doutora, para começar, a gente quer saber um pouquinho do Dezembro Vermelho, né? É uma campanha muito importante, então você pode começar explicando pra gente o principal objetivo dessa mobilização. Então, o Dezembro Vermelho é o mês da conscientização para quê? Para a gente lutar contra o HIV/AIDS, né? Então, para a gente espalhar para as pessoas, chegar essa informação para as pessoas, o que é o HIV e o que é a AIDS. E, doutora, no Brasil e na nossa região, como está o cenário atual em relação? Houve uma diminuição nos casos de HIV e AIDS ou teve algum aumento? Atualmente houve sim. Então, assim, nós estamos com tecnologias mais avançadas, são medicamentos mais potentes, então nós temos menos casos acontecendo. Porém, em alguns grupos, né, a gente consegue ver ainda a persistência desses casos novos, né? Então, esses diagnósticos recentes que a gente chama. Alguns grupos são mais vulneráveis ao HIV, né? Quais seriam esses grupos e por que eles estão mais expostos? Principalmente as pessoas que utilizam substâncias, né, psicoativas, que são as drogas que a gente comenta, e também pessoas que fazem sexo com o mesmo sexo, é o que a gente chama de HSH. Então, são homens que fazem sexo com homens. Então, são grupos que às vezes a gente tem que fazer um trabalho mais abrangente para evitar as contaminações. E para a população em geral, doutora, quais são as formas mais eficazes de prevenção contra a AIDS, HIV e outras ISTs? A principal forma de prevenção é o uso do preservativo, né? Então, nós temos tanto o preservativo masculino quanto feminino, mas hoje em dia a gente sabe que fazemos isso uma prevenção combinada. O que significa isso? O uso do preservativo, a informação, se vacinar, fazer testagem com um certo prazo. Então, tudo isso junto se chama combinado e isso também diminui a incidência aí do HIV/AIDS. Como você disse agora da testagem, né, é fundamental para o diagnóstico precoce também. Qual a importância de realizar o teste de HIV e como essas pessoas podem ter acesso a esse teste? O teste está disponível em toda a unidade básica de saúde, né? Então, a qualquer momento você pode estar realizando esse teste, é um teste gratuito. E aí, a partir desse diagnóstico, nós iniciamos a medicação. E qualquer pessoa pode estar realizando esse teste. Doutor, após o diagnóstico, o tratamento tem avançado muito nos últimos anos. Como funciona a terapia hoje? E ela realmente permite uma vida normal e saudável para a pessoa que tem o diagnóstico? Isso mesmo. Então, antigamente, a gente até chamava coquetel, né? Então, tomava muitos comprimidos. Hoje não, nós evoluímos muito.
Temos terapia que é apenas um comprimido, temos terapias que são 2 comprimidos, e isso diminui muito, né, aquela rejeição ao medicamento. São medicamentos seguros e com poucos eventos adversos. Então, hoje é uma doença crônica, capaz de ser controlada, e o principal, quando eu faço o tratamento correto, eu não transmito mais para ninguém. Então, eu cesso a cadeia de transmissão. Tecnologias como o PrEP e a PEP são essenciais para a prevenção. Poderia explicar o que são e como pode ser utilizadas? Então, o PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, aquelas pessoas que são mais suscetíveis à contaminação com o vírus, o profissional que trabalha com o sexo, alguns grupos. Nós temos hoje no Brasil, pelo SUS, medicamentos que a gente toma diariamente ou sob demanda e que eu, mesmo mantendo relações sem o preservativo, eu não faço a contaminação. Eu não contraio mais o vírus do HIV/AIDS. E o PEP é a profilaxia pós-exposição. Então serve para quê? O profissional de saúde que às vezes contamina com alguma agulha, né? Ou mesmo em casos de abuso, nós entramos com essa medicação até 72 horas do evento e aí também a gente diminui a contaminação. Doutora, o preconceito ainda é uma barreira para muitas pessoas que vivem com HIV. Como a sociedade pode combater esse estigma e promover mais inclusão? Com isso que nós estamos fazendo hoje, conversando sobre o HIV/AIDS. Uma doença hoje com caráter crônico, sabemos disso, ainda não há a cura, mas há o controle total. Então, quanto mais informação a gente levar, através aqui mesmo do programa, isso está chegando em várias casas. E aí, com isso, a gente diminui preconceito. Então, hoje, abraçar, beijar, compartilhar alguns instrumentos, não tem jeito de pegar HIV ou AIDS. Então, a informação é o principal veículo. A década de 80, né, doutora, foi marcada por grandes perdas, né? Com principalmente a AIDS, né? Com grandes nomes, né? Que foram fundamentais até para expandir o que acontecia naquele momento na década de 80, Sim. né? Cazuza, Fred Mercury e outros grandes nomes, né? Que eram pessoas que eram totalmente expostas, né? E aí, dessa década de 80, foi uma mobilização em relação a hoje, a chegar a esse resultado que hoje temos, né, doutora? É isso mesmo. Então, aquele momento, né, se a gente conseguisse viver aquele momento hoje em dia, provavelmente esses nossos ídolos estariam vivos. Exato. Né? Exatamente. A gente estaria compartilhando, assim, a vida com eles. Então, hoje a tecnologia chegou, é capaz da gente conviver normalmente com a doença, uma doença crônica como uma hipertensão, um diabetes, e aí a gente vai levando a informação para quê? Para diminuir esse preconceito que nós temos aí do HIV/AIDS. A educação sexual é frequentemente apontada como uma das melhores formas também de prevenção. De que maneira ela pode ajudar a reduzir os novos casos de HIV e STs? Quando nós comentamos sobre o uso do preservativo, isso precisa chegar em qualquer espaço, né? Então, toda vez que eu converso isso com um adolescente, quem está iniciando a sua vida sexual, então, tudo isso acaba diminuindo a contaminação. Mesmo aqueles que iniciam essa vida sexual, se eu ofereço a testagem frequentemente, isso também diminui a incidência dessas infecções. E também de sífilis, né, gonorreia, clamídia, outras doenças que eu acabo também me contaminando através do ato sexual. Doutora, em relação à importância da prevenção, conscientização e participação nas campanhas do Dezembro Vermelho, qual a mensagem que a senhora deixa para quem está acompanhando o Hot News Entrevista? O Dezembro Vermelho realmente é o mês dessa conscientização da luta, mas eu sempre ressalto que não é somente em dezembro que a gente deve fazer isso. E nós aqui no Brasil, a gente vive muito essas campanhas também em fevereiro, que é a época do carnaval, né? Isso é veiculado muito. Sim. Porém, a gente precisa ter essa abrangência o ano inteiro, né? Então, o que nós trabalhamos? Em todos os postos de saúde hoje, disponível em qualquer parte do nosso território nacional, é disponível o teste. Então, na dúvida, tive uma exposição, tive uma relação, vá lá, faça o teste. É melhor que a gente já tenha o resultado e, se precisar, vai ter todo o encaminhamento com o especialista que precisa.
Doutora, a gente agradece a sua vinda aqui no programa, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, né? E eu abro espaço, então, para suas considerações finais, por favor, fique à vontade. Obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Eu falo que sempre dezembro é o mês do nascimento de Jesus, é um mês em que a empatia, né, ela tá no ar. Eu adoro esse mês de dezembro. E também é um mês aí dessa conscientização. O vermelho, que simboliza muito esse momento, né, da AIDS ou HIV, e que qualquer dúvida que tiver, procure, converse com um profissional, uma unidade de saúde, para a gente ter aí a maior conscientização possível. Tudo mais esclarecido, né? Passado Sim. tanto tempo, né, do Sim. diagnóstico desde quando a gente falou da década de 80, que foi uma década complicada, mas agora tudo mais Leve. esclarecido, mais leve, né, doutor? Com certeza. E é muito enriquecedor a senhora estar aqui com a gente no Hot News Entrevista, enriquece muito o nosso espaço, né, que não é só pra gente, é pra quem acompanha, é pra sociedade, é pra saúde. Doutora, boas festas, que Deus ilumine também a vida e a família da senhora. Muito obrigada. Muito bem, recebemos hoje no Hot News Entrevista doutora Giovana Momo Nogueira, médica infectologista da Unimed Lençóis Paulista. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, também no Spotify, plataformas sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima. A gente agradece o carinho da sua audiência.